Mais uma pessoa falou que ia vir. Se eu precisar repetir alguma coisa quando ela chegar, ou se ela só desistiu, tudo bem. Vocês veem a lista? Tem preferência de começar por algum exercício ou vamos de um mesmo? Começar pelo um. Sempre que eu estou fazendo exercício, eu gosto de ir grifando as partes que eu considero importantes para mim ter esses dados mais fácil depois. Então, no circuito da figura, o gerador que alimenta o circuito é ideal. Se o gerador que alimenta o circuito é ideal, ele não tem resistência interna. Então, não tem o R. E este tem força eletromotriz igual a 24 volts. Fernanda, boa tarde. Tudo bem? A gente tinha conversado de resolver a lista de exercícios. Tá tudo bem para você? Você quer fazer outra coisa? Você quer que eu explique algum conceito que não ficou bem compreendido na aula antes? Ou posso seguir resolvendo? Ok, a gente tinha acabado de começar a ler a primeira questão. Então, no circuito da figura, o gerador que alimenta o circuito é ideal. Este tem força motriz igual a 24 volts, força eletromotriz. A corrente elétrica que atravessa, respectivamente, o gerador e o resistor de 4 ohms é. Então, aqui a gente tem um circuito, aqui a gente tem o gerador aqui, e os resistores. Primeira coisa que a gente precisa decidir quando vê esse circuito é marcar a direção da corrente elétrica. No gerador, esse tracinho menor é o negativo e o tracinho maior é o positivo. A corrente elétrica entra no negativo e sai pelo positivo. Então, aqui, nossa corrente elétrica e sobe, passa pelo resistor de 3 ohms. Depois que ela passa pelo resistor de 3 ohms, ela tem um encontro em que ela se divide. Ela vai se dividir um pouco aqui em cima e um pouco embaixo. Em cima, a gente pode chamar de I1 e I2. Se eu tinha I, se dividiu em I1 e I2, quando eu juntar I1 e I2, eu vou ter I de novo. Então, nesse outro ponto que eu acabei de marcar em vermelho, volta a ser I. E esse I vai descer e passa pelo gerador de novo. Certo? Marcamos a corrente elétrica. A gente precisa agora achar essa corrente. O exercício me pergunta quanto que é I e quanto que é o que a gente marcou como I1. Para a gente achar I primeiro, a gente pode usar a lei de Ohm por Lê, que a corrente elétrica é igual à força eletromotriz dividido pela resistência equivalente de todo o circuito. Estão lembrados dessa lei? Agora a gente precisa achar a resistência equivalente, associação de resistores. A gente tem primeiro aqui, para achar essa resistência equivalente, vamos marcar em verde esses dois resistores. Sempre que achar resistência equivalente, faz por dois resistores. Um resistor de 4
um resistor de 16. Eles estão associados em paralelo. Como que eu sei que eles estão associados em paralelo? A corrente que passa pelo de 4 não é a mesma corrente que passa pelo 16. É a corrente que antes era única, ela se dividiu para passar pelos dois e voltou a ser única. Isso define associação de resistências em paralelo. E como é que a gente acha essa resistência equivalente? A gente tem que o inverso da resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vou colocar só R1 e R2, que a gente só tem duas resistências. 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre minha resistência de 4 mais 1 sobre minha resistência de 16. Eu tenho aqui uma soma de frações. Para mim somar frações, eu tenho que ter um denominador comum. Aqui os denominadores são diferentes. Um denominador é 4 e o outro é 16. Quando isso acontece, você tira o mínimo múltiplo comum deles. 1 sobre resistência equivalente é igual mínimo múltiplo comum entre 4 e 16 é 16. 16 dividido por 4. Vocês lembram aqui, né? Você acha o mínimo múltiplo comum, sempre divide pelo número que está embaixo e depois multiplica pelo número que está em cima. Então fica 16 dividido por 4. 4 vezes 1, 4. 4 aqui em cima. 16 dividido por 16. 1 vezes 1, 1. 4 mais 1 aqui em cima. Temos que 1 sobre resistência equivalente é igual a 5 dividido por 16. Vou multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado. 5 vezes resistência equivalente é igual a 16. 16 vezes 1, 16. Resistência equivalente é igual a 16 dividido por 5. Opa. Igual a 16, fazer um 5 mais bonitinho. Dividido por 5. 16 dividido por 5 não dá um número exato. Mas dá quase, dá 3,2. Estamos falando de resistência. Então, 1. Achamos aqui que a resistência equivalente entre 4 e 16 é 3,2. Tá. Agora a gente tem 3 em série com 3,2 em série com 1,8. Por que eu sei que está em série? Quando eu achei a resistência equivalente de 4 e 16, eu achei 3,2. Então é como se meu circuito em cima ficasse da seguinte forma. 3 ohm, 3,2, 1,8. Desce o gerador. Esse é meu circuito. Esse ponto que dividia a corrente, como eu achei a resistência equivalente, ele não existe mais no meu cálculo da resistência equivalente. Então a corrente I que sai do meu gerador, ela vai ser a corrente que vai passar pelos 3 resistores. Então eu tenho aqui outra resistência equivalente de 3 resistores em série. Vocês três entendem isso? Essa é a parte importante do exercício.
Ok. Resistência equivalente de resistor em série é fácil. É só eu pegar R1, somar com R2, somar com R3. Que no meu caso vai dar 3 mais 3,2 mais 1,8. Essa soma 3,2 com 1,8, 5 mais 3, 8. 8 ohms. Então eu consegui reduzir meu circuito mais um pouco. Vou desenhar de novo aqui. Eu consegui reduzir para só uma resistência equivalente, cujo valor é 8 ohms. Eu tenho a resistência equivalente? Posso usar minha fórmula lei de Ohm por Lê. Corrente elétrica é o que eu quero, que é o que passa pelo gerador. E força eletromotriz no meu gerador também tenho, 24. Resistência equivalente tenho também, 8. 24 dividido por 8, se Deus quiser, dá 3. Então temos uma parte do nosso resultado já. Então nossa I não é mais uma incógnita. Sabe que ela é 3 ampere. Estou fazendo a prova de vestibular. Sei que meu I é 3 ampere. Eu já risco a C e já risco a D. Não posso chutar essas duas de jeito nenhum. A gente vai melhorando nosso chute. Beleza. Não preciso mais calcular a resistência equivalente. Justamente porque agora o que o exercício me pede é o I1. É a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar só essa parte do desenho e vou transferir para cá, para ficar mais fácil visualizar. Eu tenho um circuito, esse circuito divide, e aqui em cima um resistor de 4, esse resistor horrível, um resistor de 4, e embaixo um resistor de 16. 4, 1, 16, 1. E eu sei que aqui é corrente I. Existem algumas formas de fazer isso. Eu vou ensinar para vocês o método assim de lógica, de como fazer por lógica, e depois eu mostro para vocês como fazer matematicamente certinho. Eu sei que divide em I1, em I2. E aqui volta a ser I. Coloca na cabeça de vocês que corrente elétrica não é boba. A corrente elétrica quer sempre passar pela parte mais fácil. O que é mais fácil aqui para mim? Eu cruzar um resistor de 4 ohms ou cruzar um resistor de 16? 4 é mais fácil, oferece menos resistência. Se oferece menos resistência, eu tenho certeza que vai passar mais corrente no resistor de 4 do que no resistor de 16. Se passa mais corrente, meu I1 é com certeza maior que meu I2. Beleza. Quão mais fácil é passar no meu resistor de 4? Eu não tenho que 16 ohm é 4 vezes maior que 4 ohm. Então, o caminho de 2 é 4 vezes mais difícil de percorrer do que o caminho de 1? Sim. Aqui, ó. A corrente que percorre meu resistor de 16 ohm, o I2,
Ela precisa cruzar um caminho, ela precisa atravessar uma resistência 4 vezes maior do que o meu I1, que ele atravessa só 4. Então, como o resistor é 4 vezes maior, a minha corrente vai ser 4 vezes menor. Então, a minha I1, que está no caminho mais fácil, ela vai ser 4 vezes a minha I2. Segue essa proporção. A proporção dos resistores vai ser o contrário da proporção das correntes. Como o 16 é 4 vezes maior, e 2 e 1 vai ser 4 vezes maior. Desculpa. Até aqui tudo bem? Tá. Entendeu? Essa parte agora é fácil. Essa é a minha primeira equação. Só que eu não falei para vocês... Opa. Eu não falei para vocês que o I divide entre I1 e I2. Então eu posso falar que I é igual a I1 mais I2. Posso. E o I, eu tenho valor. Ele é 3A. Então eu posso falar que 3 ampere é igual a I1 mais I2. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. Duas incógnitas. Caímos num sistema de equação. Nesse sisteminha, eu sei que o I1 é igual a 4 e 2. Então eu vou pegar esse 4 e 2 e jogar aqui, ó, no lugar do I1. Então eu vou ter que 3 é igual a 4 e 2 mais e 2. Então 3 é igual a 5 e 2. E 2 é igual a 3 dividido por 5 ampere. Eu vou fazer essa divisão? Vou. Por quê? Porque nas minhas alternativas está tudo número com vírgula. Então vou fazer essa divisão. 3 dividido por 5 dá 0,6, que é o valor do meu I2, 0,6 ampere. Tem esse valor. Só que eu não quero I2, eu quero I1. Então eu posso voltar na minha primeira equação e falar que meu I1 é igual a 4 e 2, né? O I2 é o quê? 0,6. 4 vezes 0,6. 4 vezes 0,6 é igual a 2,4. 2,4 ampere. Temos aqui o valor de I1. I1 para a gente também não é mais uma incógnita, a gente já sabe que é 2,4. Resposta, letra B. Entenderam? Nossa, aí não dá para saber nem se é A, nem se é B, nem se é C. Resposta, letra B. Fez sentido para todo mundo? Eu falei que eu ia falar outra forma, né? Eu não vou resolver, eu só vou mostrar para vocês que é possível. Eu desenhei isso, né? Só que eu posso, como a gente calculou a resistência equivalente, falar que aqui 3,21. Esses dois lados são a mesma coisa. E aqui passa a corrente I. Se eu calcular a diferença de potencial entre esses dois polos, ela vai ser a mesma diferença de potencial entre esses dois polos. Falei que eu não ia fazer, mas vou acabar. Vamos chamar de A e de B, para ficar mais, não confundir com o restante da questão.
esse ponto aqui é A, e esse ponto aqui é B. Minha diferença de potencial entre A e B é igual ao meu resistor 3,2 vezes minha corrente. Aqui é só I. A gente viu aqui atrás que o I vale 3A. Vezes 3. É igual 3,2 vezes 3, 9,6 volts. Tá. Só que é a mesma diferença nos polos do meu resistor de 4. Só que para o meu resistor de 4, para o meu resistor que vale 4 ohms, eu tenho que a diferença de potencial entre A e B é igual a R1 vezes o I1 dele. Mudou a corrente, mas a diferença de potencial continua. 9,6 é igual a 4 vezes I1. I1 é igual a 9,6 dividido por 4. Que também tem que dar 2,4 ohm. Existem essas duas formas de achar quando a corrente elétrica divide. Vocês podem usar a que vocês habituarem mais. Não tem um método certo, nem um método errado. Podemos passar para o próximo, porque eu demorei 20 minutos para fazer uma questão, deveria fazer mais rápido. Tá, vamos lá. Número 2. Um gerador elétrico possui força eletromotriz 30 volts e resistência interna 2 ohms. Então, um gerador elétrico possui força eletromotriz 30 volts, resistência interna 2 ohms. Eu quero a tensão nos seus terminais quando for atravessado por uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, vamos fazer um desenho, tudo fica mais fácil com desenho. Eu tenho aqui um gerador com uma resistência interna. Eu sei que meu gerador, a força eletromotriz é 30 e a resistência interna é 2. Resistência 1, força eletromotriz, volts. Eu quero a tensão nos seus terminais. Então eu quero o U nos terminais. Vou chamar aqui terminal de B. Vou chamar de A mesmo do exercício. Terminal de A, terminal de B. Eu quero o U, AB, quando a corrente elétrica, nesse sentido, for igual a 5 amperes. Então, quando I é igual a 5 amperes. Equação característica do gerador. Tudo que o gerador fornece, a diferença de potenciais no terminal, é igual a tudo que ele produz, que é a força eletromotriz, menos o que ele consome nele mesmo, que é a resistência interna vezes a corrente elétrica. O AB é o que eu quero. Força eletromotriz, ele me deu 30. Resistência interna, ele me deu 2. Corrente elétrica, ele me deu 5. 2 vezes 5, 10. 30 menos 10, 20. Diferença de potencial entre os terminais A e B, igual a 20 ohm. Então esse gerador, ele produz 30 volts e ele consome 10 nele mesmo. Então ele só vai entregar nos terminais 20 volts. Essa é a minha letra A. Letra B. A intensidade da corrente elétrica que atravessa quando a tensão em seus terminais é 12 volts. Então eu quero a corrente e eu sei que a tensão é de 12. Então aqui, vou até apagar essa corrente e descer ela um pouco. 5A. É 5? 5A. Na letra B, eu quero a corrente
E eu sei que o AB, no caso da letra B, é 12 volts. Mesma coisa. O que o gerador vai entregar de energia é igual à energia que ele produz menos a energia que ele consome nele mesmo. O AB, o exercício me deu 12. Força eletromotriz, 30. O exercício também me deu. Resistência interna, 2I. Eu vou passar o 30 para o outro lado. Então vai ficar 12 menos 30 igual a menos 2I. 12 menos 30 é menos 18 é igual a menos 2i. Tem menos dos dois lados, eu posso multiplicar a equação inteira por menos 1, esse menos vira um mais, esse menos vira um mais. Então eu tenho certeza que meu i é igual a 18 dividido por 2. 18 por 2, 9, corrente elétrica em amperes. Letra B, 9 amperes. Letra C, eu quero a intensidade da corrente elétrica de curto-circuito. Aqui a gente precisa fazer um gancho para a aula. Letra C. Eu quero a ICC. Vou até abrir a aula aqui, que é mais fácil lembrar. Aqui, gráfico do gerador. A minha corrente de curto-circuito, o meu ICC, mudar de cor, o meu ICC, ele vai ser calculado, vai ser a corrente que passa pelo meu gerador quando a minha diferença de potencial nos terminais for zero. Então, quando minha DDP nos terminais for zero, vai ser minha corrente de curto-circuito. O que é essa corrente de curto-circuito, para vocês não esquecerem? É quando tudo que o gerador está produzindo, ele está consumindo nele mesmo. Então, é quando tudo que ele produz é igual à quantidade que ele está consumindo. Se ele está consumindo tudo que ele produz, ele não está entregando nada nos terminais. Então, o AB é zero. Mesma coisa, mesma fórmula. O AB é igual a E menos R vezes I. O que o gerador entrega é igual ao que ele produz menos o que ele consome nele mesmo. Então, o AB, zero. Meu E não muda, 30, menos meu R, 2, vezes o I. Nesse caso, ICC. Eu vou passar o 2i para o outro lado. Ele está negativo, passa positivo. 2ICC é igual a 30. A minha corrente de curto-circuito é 30 dividido por 2, que é igual a 15 ampere. O que isso quer dizer para mim? Que quando a corrente que estiver passando no gerador for 30 ampere, tudo que ele vai produzir, ele vai consumir dentro dele mesmo. Ok? Questão A. Questão 2, alternativa A, 20 volts, alternativa B, 9 volts, alternativa C, 20 volts, 9 amperes, alternativa C, 15 amperes. Podemos para a próxima? Alguma dúvida? Entenderam o que é corrente de curto-circuito? Vou botar a questão aqui. Questão 3. A bateria de um automóvel tem força eletromotriz 12 volts, resistência interna 0,5. A bateria de um automóvel tem força eletromotriz 12 volts e resistência interna 0,5. Quando os faróis são acesos, eles puxam uma corrente de intensidade 6 A. Determine a tensão real nos faróis. Vamos desenhar um circuito para ficar mais fácil. Eu tenho primeiro meu gerador, que tem uma resistência interna. E aqui do outro lado, eu vou desenhar o farol.
Tem o farol do outro lado. Eu quero saber a tensão nos faróis. Então eu quero saber a diferença potencial aqui. Eu sei que meu gerador tem um E de 12 e essa resistência interna vale 0,5. Então aqui, esse U vai ser o que o gerador realmente está entregando. Então, U. O gerador vai entregar o quê? Tudo que ele produz menos o que ele consome dentro dele. Eu tenho todos esses valores? Sim, o exercício me deu todos. 12 volts, 5 ampere. Força eletromotriz, 12 menos 0,5 vezes 6. U é igual 0,5 vezes 6 é 6 pela metade. Metade de 6, 3. 12 menos 3, 9 volts. Já é a resposta da minha questão. Exercício direto ao ponto, sem muita enrolação. 4. Dois geradores, cada um de uma força eletromotriz E igual a 24, e resistência interna igual a 2E, 2 ohm, são associados como indica a figura. Cada resistência externa R1 é igual a 6 ohm. Então aqui a gente já tem um circuito um pouco mais complicado. Primeira coisa, eu tenho mais de um gerador. Por que eu sei que tem mais de um gerador? Porque ele me fala 2 geradores. Se são 2 geradores, eles vão ter que estar associados no circuito de uma determinada forma. Nesse caso aqui, olha para mim esses 2 pontos. Vai chegar aqui uma corrente I e ela vai se dividir. Ela vai subir como I1 e ela vai reto e depois subir como I2. Por que eu sei que as correntes aqui no gerador estão subindo? Porque elas entram no negativo e saem pelo positivo. Vão subir, vai vir aqui I2, vai vir aqui I1. Elas vão subir. Se I divide em 1 e 2, quando eu juntar I1 e I2, eu volto a ter I. Esse I vai passar por esse resistor, descer aqui e nesse ponto, nesse A, ele vai se dividir de novo. Aqui, vou chamar letras agora, IA, IIN, IB. Vai se dividir, vai passar pelo resistor, vai juntar IA com IB de novo. Se I vira IA e IB, IA e IB quando junta, vira I. E vai reto aqui de novo. Fechamos nosso circuito. Outra coisa, meus geradores estão em paralelo. Para ter associação de geradores em paralelo, eles têm que ter a mesma força eletromotriz. Como nesse caso eles realmente têm a mesma força eletromotriz, é uma associação de geradores em paralelo. Eu preciso da intensidade da corrente elétrica que passa através de cada gerador. Para mim achar a intensidade que passa em cada gerador, eu preciso achar a minha corrente elétrica que passa por todo o circuito. Como assim? Eu tenho que simplificar esse circuito ao máximo, eu tenho que achar o gerador equivalente e a resistência equivalente do circuito, que aí eu consigo aplicar lei de Ohm por Lê. Nesse caso, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque é um circuito maior. Mas só ir fazendo por partes para não ficar confuso.
Vamos começar aqui da esquerda para a direita. Eu tenho, nesses dois primeiro, uma associação de resistores em paralelo. Acredito que isso já está claro para vocês. Associação de resistores em paralelo. Como faz? 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Só que calma lá, antes de sair fazendo a soma dos inversos. Quando os resistores em paralelo são iguais, existe uma fórmula só para isso, que facilita muitos cálculos. Então, para resistores, vou escrever em vermelho, iguais, associados em paralelo. Para resistores iguais associados em paralelo. Eu sei que a minha resistência equivalente é igual à resistência de um desses resistores dividido pelo número de resistores. Guarda essa fórmula que quando os resistores são iguais é muito mais fácil. Por exemplo, aqui a gente tem dois resistores de 6 ohm em paralelo. Então é igual a 6 dividido por 2. Eu sei que a minha resistência equivalente é igual a 3 ohm. Bem direto ao ponto mesmo. Muito mais fácil. Então eu sei que isso daqui é igual a 3 ohm. Essas duas resistências internas aqui também estão em paralelo, certo? Só que elas valem 2 ohms. Eu falei que quando as resistências são iguais, é só pegar o valor da resistência e dividir por 2. Então, resistência vale quanto? 2 ohm. Dividido por 2, 1. Qual que é a minha resistência equivalente? 1 ohm. Então, eu já resolvi os dois em paralelo. A minha força eletromotriz em paralelo, ela não muda. Então, ela vai continuar o mesmo valor. Se era 24, fica 24 volts. Então, agora, são só associações em série. Eu tenho um de 6, associado com um de 3, associado com um de 6, associado com um de 1. Então, a minha resistência equivalente é esse primeiro aqui de cima. 6 da esquerda. 3 de baixo. 6 da direita. 1. 6 mais 3, 9. Eu esqueci de algum? Coloquei um errado. Esse 3, que é esse daqui de baixo, é um de 6. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Mais 1, 16 ohm. Então, eu tenho minha resistência equivalente. Eu tenho minha força eletromotriz. Eu consigo achar a minha corrente do circuito. Meu I vai ser igual, então, a 24 dividido por 16. 24 dividido por 16. Tá 1,5. 1,5 ampere. Só que essa é a corrente que passa através de cada gerador? Não. A minha corrente I, ela vai se dividir em I1 e em I2. Beleza. Em I1 e em I2. Só que o lado que passa por I1, que é isso e isso, não é igual ao lado que passa por I2. Eu expliquei para vocês que a corrente não é boba, ela quer ir pelo lado mais fácil. Só que como os dois lados são iguais, ela vai se dividir na metade e vai a mesma coisa para os dois lados.
Então, I1 vai ser a metade de I, e I2 vai ser a metade de I também. Então, portanto, I1 é I1 é a metade de I, que é igual a 1,5 dividido por 2, que é igual a 0,75 ampere. Isso é a resposta da letra A. Letra B. Eu quero a DDP entre os pontos A e B. Entre os pontos A e B, eu não tenho uma resistência equivalente de 3 ohm. Então, entre os pontos A e B, eu tenho uma resistência equivalente e passo uma corrente elétrica. Faço URI padrão. Então, entre os pontos A e B, eu uso URI. Resistência equivalente, 3,2. 3,2, invenção da minha cabeça. 3 e 1,5. 1,5 vezes 3 é igual a 4,5 volts. Essa é a resposta da letra B. De questões abertas, só tem mais essas 5, que é a mais complicadinha. Vocês acham que dá tempo de fazer antes da aula? Rapidinho, acelerado, igual eu fiz essa última? Então vamos lá. No circuito da figura, temos os seguintes parâmetros. Eu tenho um aparelho 1, que ele tem uma diferença de potencial 12 e uma resistência interna 2. Eu tenho um aparelho 2, que tem uma diferença de potencial 24 e uma resistência interna 4. E eu tenho o resistor R1, resistor R2 e o resistor R3. Sendo que o R1 e o R2 estão em paralelo. Tá. Primeiro, eu tenho 2 aparelhos. Esses aparelhos podem ser 2 geradores ou um gerador e um receptor. Não pode ter um circuito com 2 receptores, com 2 motores. Tem que ter alguém para fornecer a energia. Como que eu sei o que é? Você pega o maior, você pega o com a maior diferença de potencial, 24, é o aparelho 2. E você vai traçar a corrente a partir dele. Então, o meu E2 vale 24 volts. Lado menor é menos, lado maior é mais. Sai do negativo e entra no positivo. Minha corrente aqui, ela sobe. Chegou nesse ponto, ela vai dividir. Ela vai para cima como I1 e ela vem para baixo como I2. Passa nos resistores, volta a ser I. Voltou a ser I, ela desce aqui como I de novo. Só que agora ela vai passar, entrar no positivo e sair no negativo. Quando é positivo e sai no negativo, não é gerador, é receptor. Então a gente tem certeza agora que nosso aparelho 1 é um receptor. E aqui é um gerador. Relembrando o processo desde o começo. Tenho 2 aparelhos com DDPs. Pego o maior e começo a traçar a corrente por ele. Corrente em gerador. Sai do negativo e entra no positivo. Comecei a marcar a corrente. Inverteu, entrou no positivo e saiu no negativo, é receptor. E aqui por R3
também é corrente elétrica. O sentido e a intensidade da corrente elétrica nos aparelhos 1 e 2. Sentido já temos, está desenhado na figura. E o sentido da corrente no circuito, se pode ter por alternativa, se for uma questão aberta, você pode responder que a corrente elétrica nesse circuito está anti-horária. Ela gira ao contrário do relógio. Não é só uma forma, na maioria dos exercícios, só desenhar já é a resposta, desenhar a corrente. Intensidade da corrente. Nesse caso, a gente tem que usar aquela lei de Ohm por lei generalizada. A soma dos geradores menos a soma dos receptores dividido pela resistência equivalente. Então eu tenho que achar a resistência equivalente de todo jeito. Aqui a gente tem R1 e R2, R1 e R2, os grandes, em paralelo, e o resultado desse paralelo vai estar em série com R1, com R3 e com R2. Então eu preciso primeiro achar esse que está em paralelo. Esse em paralelo, R1 e R2. Quais são os valores dele? R1 18, R2 18. Opa! Resistores em paralelos com valores iguais. Resistores iguais em paralelo. Falei para vocês aqui em cima. Você pega o valor de um deles e divide pelo número de resistores. Aqui são 2 resistores. Qual que é o valor? 18. 18 dividido por 2, 9. Então, nossa resistência equivalente aqui é 9 ohms. Ficou meio sumido, mas vocês entenderam. Então, eu tenho de resistência equivalente esse 9 com R1, 2. Marquei meu R1. Com R3, 9. Com R2, 4. Tenho 1, 2, 3 resistências, mais a resistência equivalente dos resistores em paralelo. Então também deu 4. 9 mais 9, 18. Mais 2, 20. Mais 4, 24 ohms. Então, nesse circuito, se a gente precisasse redesenhar ele, eu posso falar que é um circuito que está desse jeito aqui, ó, com uma resistência equivalente de 24 ohms, com um gerador de 24 volts e com um receptor de 12 volts. Esse circuito é idêntico. Uma corrente que sobe aqui e desce aqui. Beleza. Tenho a resistência equivalente para a minha fórmula. E a que eu quero? Força eletromotriz do gerador, 24. Menos força contra eletromotriz do receptor, 12. Dividido pela resistência equivalente, que é 24. 24 menos 12. 12 dividido por 24, que é igual a 0,5. Vou chegar esse desenho um pouco mais para o lado. 0,5 ampere. 12. Isso é a resposta da letra A. A intensidade da corrente elétrica nos receptores R1 e R2. Nos receptores R1 e R2, vem minha corrente I, que vale meio, e vai se dividir para R1 e para R2. Corrente elétrica não é boba, ela quer ir pelo lado mais fácil. Só que os dois lados são iguais, então ela tem que se dividir na metade. Então é 0,5. Então aqui eu tenho que vai ser 0,5, que é o valor do I, dividido por 2, que dá 0,25 ampere. A tensão elétrica no gerador e no receptor. A tensão elétrica no gerador
É a fórmula do gerador. O que o gerador entrega é o que ele produz menos o que ele gasta. No receptor, é a fórmula do receptor. O que o receptor gasta é o que ele transforma em trabalho, mais o que ele perde em outras fórmulas de energia. Eu tenho todos esses valores. O é que eu quero. Meu gerador, DDP dele, 24. Resistência interna dele é o R2. É o R2. 4. Vezes a corrente elétrica do nosso circuito, que é 0,5. 4 vezes 0,5, 2. 24 menos 2, 22 volts. U é o que eu quero. Força contra a eletromotriz do meu receptor. Tá aqui, ó. 12. Mais resistência interna do meu receptor. É o R1. 2. Vezes a corrente, que é 0,5. 2 vezes 0,5, 1. 12 mais 1, 13 volts. Essa é a resposta da letra C. 22 no gerador, 13 no receptor. Anota o gabarito das outras. Deixa eu pegar minha folha aqui. Eu vou colocar essa lista resolvida. Porque tem algumas que eu não resolvi ainda. Eu vou colocar essa lista resolvida para vocês até hoje à noite, estourando amanhã de manhã. A 7 é 10. A 8 é 1. A 9 é 2. A 10 é letra D. E a 11 é letra A. Vocês querem... tem a 12 também. A 12 também letra A. Vocês querem que eu comente alguma dessas questões? A 6 eu não resolvi ainda. A 6 tem que resolver para fazer. Querem que eu comente rapidinho alguma dessas outras questões? Vocês têm que sair para tomar água e antes da aula. Deu para dar uma clareada a mais na lista? Tava muito difícil? O nível tá bom? Pode manter? Não, as abertas realmente são mais difíceis, mas eu gosto mais de questão aberta. Acho que faz mais sentido na lista para vocês que estão fixando o conteúdo começar com umas questões abertas. Pra vocês reforçarem os conceitos da aula para depois passar para as questões mais do estilo de vestibular e de Enem mesmo, que é o que vocês vão ser cobrados. Que aí vocês já estão com esse conteúdo fixado, aí vocês têm mais liberdade para fazer as fechadas. Gente, muito obrigado. Vou repetir os avisos que eu dei. Vocês podem me chamar a qualquer momento para tirar dúvida no WhatsApp. Eu estou lá no grupo de física ou no grupo com os alunos. A qualquer momento vocês podem me chamar, tirar dúvida. Eu vou terminar o gabarito, organizar direitinho para não ficar essa bagunça aqui. E eu mando para vocês até hoje à noite, nossa amanhã de manhã. Certinho? Por nada, precisando também. Vou parar de gravar.